Então, hoje, eu quero falar para vocês alguns exemplos, e eu quero começar como um exemplo da minha vida. Quem aqui já sonha? Sonha muito, assim, sabe? O sonho de dormir. Você dorme, aí você sonha. Quem aqui sonha muito? E lembra do sonho, né? Poucas pessoas sonham lá, não tem muita gente que sonha aqui. Uma vez eu sonhei, gente. Eu também não sonho tanto, assim, né? Não sonho mesmo. Uma vez eu sonhei que eu tinha ganhado um prêmio na Mega Sena. Só que, antes que os irmãos falem, nossa, mas na Mega Sena, né? Você joga, irmão, aí você ficou pensando tanto no jogo. Não, eu não jogo, tá, irmão? E eu também não joguei no sonho. No sonho, eu achava o bilhete, e o bilhete, por um acaso do sonho, era premiado. E aí, quando eu descobri que o bilhete era premiado, eu ficava pensando e ficava imaginando comigo mesmo, nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou comprar uma casa. Nossa, eu vou comprar um carro. Nossa, eu vou ajudar tanta gente. Nossa, eu vou viajar o mundo. E aí, o sonho foi até longo demais, sabe? Deu trazer muitas expectativas. Né? Eu sonhei muito. Sonhei muito dentro do sonho. E aí, quando eu fui para executar aquilo que estava no sonho, sabe o que aconteceu? Eu acordei. Aí eu acordei muito triste, né, frustrado. Eu falei, gente, não tem como voltar para o sonho, não tem como voltar para o sonho. E aí, quando eu sonhei, quando eu acordei, eu pensei, gente, mas eu desejei, né, eu fiquei tão frustrado, mas eu desejei só riquezas, desejei muito poder, desejei muitas coisas que trariam muito prazer para mim. Um prazer muito pessoal. Apesar que era só um sonho, e apesar que nada aconteceu no sonho também, foi apenas coisas materiais. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. O quanto nós olhamos apenas para o material. Quanto nós olhamos apenas para nós mesmos. E aí eu quero dar um outro exemplo para os irmãos. Aí eu fico pensando que é tipo aquele... já viu aquele filme do Aladim? Quem conhece o Aladim? Levanta a mão assim. Vocês conhecem, né, gente? E aí, né, o Aladim encontra lá, não vou contar o filme, mas ele encontra lá a lâmpada, que é a história central, né? Aí tem um gênio, e aí ele tem direito a 3 pedidos, 3 desejos, né? E aí ele faz com muito cuidado, por fim ele fica amigo do gênio, e aí não é isso que eu quero dizer. Mas imagine que vocês tenham, encontra uma lâmpada do Aladim. E aí, quando você encontra essa lâmpada, você tem direito a um pedido só. O que vocês pediriam? O que você pediria? Será que seria semelhante ao... só tem um pedido. E não vale pedir mais 3 pedidos, ou pedido infinito. O que você escolheria? Será que seria igual o prêmio da Mega Sena? Nossa, eu quero muito dinheiro. Nossa, eu quero muito poder. Nossa, eu quero muita fama. Será que nós escolheríamos riqueza, fama, justiça, vida prolongada? Será? Eu sei que os irmãos estão perguntando na cabeça de vocês, né? Será que é isso? Será que nós desejaríamos? Não, Moisés, eu desejaria muito mais. Desejaria que a palavra de Deus chegasse para todas as nações, para todos os povos. Eu desejaria, sei lá, que a igreja crescesse. Será? Então, essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão. Moisés, e quando é que você vai abrir a Bíblia para a gente começar nos textos? Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis 3. E eu quero pegar um exemplo de um personagem bíblico para que possamos ver qual seria a escolha certa diante de uma grande, vamos dizer assim, de uma grande oportunidade, diante de uma grande chance. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Salomão aliou-se a Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos.
em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Até aí, por enquanto. Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Imagina se Deus aparece para você num sonho, semelhante àquilo que eu falei, né? Eu apenas coloquei alguns exemplos, para que a gente se conectasse nesse exemplo, e falasse para você assim: peça-me o que você quiser. O que você pediria? Então, às vezes você vai falar: não, Salomão pediu sabedoria. É claro, Moisés, eu ia pedir sabedoria. Pergunto para você, sinceramente, será que nós pediríamos sabedoria? Mas vamos lá, continuando. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre bem e o mal. Então, Salomão aqui ele pede o quê? Sabedoria, um coração cheio de discernimento. Para quê? Para governar um povo. Então, Salomão se vê muito jovem, sendo um sucessor de um rei, que era o seu pai Davi, bem-sucedido, e com um povo já bem estabelecido, grande, e se vê num grande desafio. E quando ele percebe que ele tem uma oportunidade diante de Deus, quando ele percebe que tem uma oportunidade diante de Deus para pedir o que ele quisesse, ele pede um coração cheio de sabedoria. Um coração cheio de sabedoria. E às vezes você vai pensar assim: nossa, mas esse Salomão, ele já era sábio só de pedir sabedoria. E a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas vamos continuar no texto. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou o Senhor. Então, olha que quando Salomão pediu isso, ele agradou a Deus de tal forma que Deus respondeu para isso. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, e nem riquezas, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sonhado. Olha só que coisa. Só que, de fato, foi, no caso dele, verdadeiro. Verdadeiro. E ele fez o quê? A escolha certa. E às vezes você vai falar assim: Moisés, eu também escolheria, porque eu já li esse capítulo 3 de 1 Reis, e eu faria essa escolha da sabedoria também, porque eu já saberia que Deus me daria outras coisas quando de fato acontecesse, quando de fato essa oportunidade surgisse. Então aí é uma chave, Moisés, é fácil de compreender. Só que há alguns caminhos aqui que a gente precisa perceber. Primeiro, que antes que Salomão recebesse algo, né, que recebesse essa revelação através de um sonho que Deus apareceu para ele, o que Salomão estava fazendo? Ele estava dando sequência no reinado do seu pai. Ele estava servindo o reino, ele estava prestando sacrifícios e holocaustos a Deus, ele estava sendo fiel,
Ele estava indo atrás de continuar um legado. Isso antes de quê? De que Deus revelasse a ele. Então, de repente, ele poderia esperar assim, quando ele substituiu seu pai, ele poderia ter pensado, mas agora eu sou muito novo, né? Então eu não sou capaz, se der errado, por acaso, a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser porque Deus não me preparou. Só que não, ele já estava em um caminho, ele já estava sendo fiel a Deus, e Deus se revelou a ele, Deus se mostrou a ele, e isso fez uma grande diferença. Quando Deus se revelou a ele, ele deu a resposta certa. E Moisés, como que Salomão deu a resposta certa? A resposta está lá em Provérbios 4, a partir do verso 1. Provérbios 4, a partir do verso 1, diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, aqui é o provérbio de Salomão, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial da minha mãe, ele me ensinava e me dizia, aqui está a grande chave. Por que Salomão deu a resposta certa? Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir o entendimento. Ou, em outra versão, meu filho, venda tudo o que você tem e compre a sabedoria. Invista na sabedoria. Ou seja, Salomão, desde pequeno, desde criança, ele já ouvia os conselhos do seu pai. Então, quando Deus se revelou a ele, ele já estava debaixo de uma instrução. E a instrução fez com que ele fizesse a escolha certa. E a escolha certa fez com que ele se tornasse um rei memorável. Fez com que ele se tornasse o quê? Um marco na história. Então, às vezes você pensa assim, né? Escolheríamos sabedoria? Depende. Se você estivesse debaixo de uma instrução, que a sabedoria era a coisa principal, que a sabedoria era a chave para resolver problemas, que era a chave para governar, que era a chave para liderar, você certamente escolheria a sabedoria. Mas se você não estivesse debaixo de uma instrução, ou se você não estivesse atento à instrução, você não faria a escolha certa. Nem você, nem eu. E eu pergunto para vocês, quantas instruções nós recebemos durante o ano de 2021? E ao longo de tantos anos para trás? E eu pergunto para vocês o seguinte, o quanto nós valorizamos essas instruções? O quanto a instrução, né, seja de um líder, seja de um professor, seja do pastor, que vem aqui na frente, que prega, debaixo de muita unção, o quanto nós valorizamos essa instrução para a nossa vida, para os momentos que vão fazer grande diferença na nossa vida, que é os momentos de escolha. E na nossa vida é feita de várias escolhas. Todo dia nós temos que já acordar escolhendo. E quando nós vamos escolhendo, nós precisamos de sabedoria. E quando nós vamos pensando para 2022, nós precisamos entender o seguinte, que o quão bom ou o quão difícil vai ser o nosso ano de 2022 depende muito das escolhas que eu já fiz em 2021 e as que eu ainda vou fazer em 2022. E isso vai depender de muita instrução, porque a sabedoria, como instruiu Davi para Salomão, é a coisa principal. E nós devemos buscá-la, porque ela é a chave para evitar que nós entramos em problemas, e ela também é a chave para que nós possamos sair dos problemas. Ela é a chave para que nós possamos sair dos problemas. Então, muitas vezes, nós
não estamos conseguindo nem evitar de entrar nos problemas, quanto mais sair. Mas, se você se identifica, gente, vou fazer uma rápida pesquisa. Quem aqui entrou em alguns problemas no ano de 2021? Ou talvez você até fale assim, não, eu já entrei agora em 2022, mas quem entrou em problemas? Quem enfrentou problemas? Ora, a igreja está abençoada. Só 50% entrou em problemas, o restante não teve nada, está tudo certo, está todo mundo já fazendo as escolhas certas. E eu diria que assim, nós fazemos as escolhas erradas porque agimos de maneira precipitada e sem sabedoria. E logo, quando nós entramos nos problemas, nós nos desesperamos, nós colocamos a culpa em alguém, a culpa é até de Deus. Só que nós não entendemos que, para resolver o problema, nós devemos buscar a Ele, buscar a sabedoria divina e começar a resolver os problemas da maneira certa. E não resolver problemas com mais problemas. Um exemplo disso, vou dar um exemplo para os irmãos. Uma pessoa, ela faz um empréstimo. Não, melhor. Ela está apertada financeiramente. Apertada financeiramente. Não está devendo, mas está bem apertado. Alguém se identifica? É fácil de identificar. Isso, né? Aí, ele fala assim, para desafogar, eu vou pegar um dinheiro emprestado. Aí vai lá, pega um dinheiro emprestado no banco. 24 vezes. E aí ele começa a pagar. No começo está tudo certo. Ele até usa o dinheiro do próprio empréstimo para poder pagar o próprio empréstimo. E aí, na segunda até paga, na terceira até paga, na quarta parcela, talvez já comece a ficar bem difícil. O que era aperto já começou a se tornar uma bola de neve. E aí ele vai lá e ainda pega o quê? Aí ele vai lá na conta dele e começa a utilizar o quê? O cheque especial. Aí ele está pagando, aí ele já estava apertado financeiramente, ele já está no empréstimo, e aí ele também já está no cheque especial. Alguém já viu uma história assim? É fácil de ver. É fácil de ver. Mas o que isso tem a ver? Porque começou com um problema. Ele estava apertado financeiramente. Aí ele foi para o segundo problema, resolveu um problema com outro problema. Aí ele fez um empréstimo. Aí ele foi lá e fez um outro problema, usou o cheque especial. O que faltou nele? Sabedoria. Faltou o quê? Uma instrução. Mas era um aperto financeiro, mas eu pergunto para vocês, resolveu? Isso é apenas um exemplo de problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que nós não nos atentamos para se está resolvendo ou não. Nós não tomamos uma postura e não colocamos nada diante de Deus e não tomamos a decisão certa e depois nós culpamos Deus. Nós culpamos Deus pela nossa falta de sabedoria. Mas, então, qual que é a chave para alcançar a sabedoria? E o que é a sabedoria que você está falando? Existem várias, na verdade, definições sobre sabedoria. Eu vou citar algumas para vocês. Sabedoria é pensar como Deus, ou pensar semelhante a Deus. Sabedoria é não se achar melhor do que ninguém. Sabedoria é reconhecer a sua finitude, logo eu reconheço que eu não sou um ser eterno, então estou aqui por pouco tempo. Sabedoria é falar menos e escutar mais. Falar menos e escutar mais. Ajudar sem esperar nada em troca. Aqui apenas alguns exemplos de sabedoria. Pergunto para vocês se consideram sábios? Quem aqui se considera sábio? Tá bom, ninguém se considera sábio, porque todo mundo está no nível da humildade. Porque o sábio é humilde. Essas perguntas são para reflexão. Mas eu vou falar mais algumas características sobre o sábio, ou a pessoa que busca sabedoria. Então, eu quero que os irmãos façam o quê? Uma autoanálise a respeito. Eu estou sendo uma pessoa sábia? Mas não veja isso como uma coisa ruim. De repente você fala, não estou sendo uma pessoa sábia. Mas por quê? Se você se identificar, você consegue mudar. Então, identifica-se quais são as suas atitudes para que você possa elaborar um plano de ação e trabalhar para mudá-las na sua vida. Então, vamos lá. O sábio, ele não fofoca. O sábio, a língua dele
foge da fofoca. Logo, uma fofoca que chega no sábio, ela não dá continuidade, ela morre. Agora, nós temos uma necessidade do seguinte, né? Chegou uma coisa no meu ouvido, eu tenho logo uma necessidade que, nossa, eu tenho que compartilhar para alguém em secreto. E até espiritualiza, né? Fala que é em secreto, é para pedir oração. Então, o sábio, ele não fofoca, então ele logo rejeita essa atitude. E nós, cristãos, também devemos adotar essa atitude. É uma coisa que nós devemos nos esforçar para rejeitar. Que nós não devemos tratar da vida do outro, né, sem que o outro esteja presente, sem que o outro esteja ali. Porque isso se trata de fofoca, porque não há acréscimos nisso, só há pecado. Não há acréscimos nisso. O sábio, ele não mente, ou a verdade é um valor para ele, porque logo ele busca a sinceridade. O sábio, ele está o tempo todo com um valor da verdade, ele está pregando a verdade, ele quer viver a verdade, porque é assim que o tempo todo nós vamos ver na palavra de Deus. É assim que nós, ao ler Provérbios, é o que você tira, né, como lições. O sábio, ele é uma pessoa equilibrada, não há exageros. O sábio é uma pessoa equilibrada, não há exageros. É aquela pessoa que ela é extremo, né, ela sempre está no extremo, ou é muito pouco. Ou é muito espiritual, ou é muito pouco espiritual. Então, o sábio, ele é uma pessoa equilibrada. O sábio, ele toma decisões certas, é uma pessoa que está sempre pensando em qual é a melhor decisão. Logo, ele não toma decisões precipitadas, as suas decisões estão sempre alinhadas com um propósito. As suas decisões sempre estão debaixo de oração. Logo, ele consegue ser mais assertivo. Logo, ele consegue entrar em menos problemas. O sábio, ele não tem a necessidade de se sentir orgulhoso, ou seja, ele não quer ser honrado o tempo todo. Ele prefere honrar do que ser honrado, porque ele tem a humildade consigo mesmo. O sábio, ele não se considera sábio. Então, até achei bom que os irmãos não levantaram, eu sou sábio, porque isso já não seria um exemplo de sabedoria. O sábio é uma pessoa pacificadora, porque ele procura paz. É uma pessoa que procura paz. E o que seria esse procurar paz? Porque ele consegue pensar a consequência das suas ações. Ele consegue pensar quais seriam os danos das suas palavras. Porque isso é muito importante. Nós não podemos agir de maneira despreocupada, como se nada importasse. Como se todos e tudo deveria ser aceito. Porque nisso não há sabedoria. Nisso não há sabedoria. E às vezes você vai falar assim, Moisés, onde é que você encontrou essas qualidades? Eu não peguei todas as referências, gente, porque ficaria um pouco extenso. Mas leia Provérbios, de 1 ao 31, e você vai encontrar essas qualidades do sábio. Aqui, apenas algumas, tá? Você vai encontrar muito mais. E como que eu posso, Moisés, me tornar uma pessoa sábia? Abra Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. De coração. Porque se você tiver fé, se você crer, Ele vai te dar. Livremente. Nossa, mas então é hoje que eu vou fazer a minha oração para Deus. Deus, me dê sabedoria. E aí um anjo vai vir e vai colocar na sua cabeça uma porção de sabedoria. É assim? Não, não é assim. Parece simples, mas também não é tão simples. É acessível. A sabedoria é acessível. Então, ela deve ser adquirida. Só que, ao pedir sabedoria para Deus, logo Deus nos dá situações para quê? Para desenvolver essa sabedoria. Para crescer nessa sabedoria. Para acessar essa sabedoria. E a sabedoria é diferente, gente, da inteligência, porque a inteligência você nasce com ela e você a desenvolve. A sabedoria, não, você tem que adquirir, porque ela vem de Deus.
A sabedoria, ela vem de Deus. Então, nós temos que pedir para Deus. Deus logo vai nos moldar dentro de situações para que eu me torne uma pessoa sábia. Para que eu busque na palavra dele lições, para que eu busque nas experiências e eu me torne uma pessoa sábia. Mas há alguém que pode chegar num ponto e falar assim, eu sou sábio? Também não. A sabedoria é uma jornada, onde você está constantemente dando um passo. Dando um passo. Ela é uma jornada e não um destino. Então, você jamais vai chegar num ponto que você vai falar, eu sou sábio. Não, mas você pode dizer o seguinte, eu estou na jornada da sabedoria. Porque eu pedi para Deus, eu enfrentei os desafios, eu aprendi com as experiências e eu acessei a sabedoria. Logo, eu estou sofrendo menos. Então, há uma forma de sofrer menos em 2022? Há uma forma de enfrentar 2022 diferente de 2021? Há sim. Mas só que há um preço, há uma vontade, há uma dedicação que você deve se colocar à disposição. Porque senão, nada vai mudar. Porque senão, não adianta você ter passado o ano novo de branco. Porque senão não vai ter adiantado você ter traçado uma série de listas, de metas, muito pessoais, às vezes, porque nada vai mudar. Porque não há o que é mais importante, a sabedoria para tomar decisões e escolhas diferentes. E nós precisamos começar a pensar a respeito disso para poder mudar a nossa vida, para poder sofrer menos, para poder entrar em menos problemas, para poder resolver aqueles problemas que ainda estão aqui. Então, a sabedoria também, ela é o próprio Cristo. Então, quando você se aproxima de Cristo, quando você se aproxima de Jesus, você também está se aproximando de Jesus, da sabedoria. Moisés, onde é que nós podemos ver isso? Abra sua Bíblia aí em Provérbios 8. Provérbios 8, a partir do verso 22. O Senhor me criou como um princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, aqui nós vemos o quê? Um provérbio de Salomão, onde ele está contando sobre a sabedoria de uma forma personificada. E quando nós... Lá no comecinho, eu não li todo, porque seria um pouquinho grande, ele falava assim, a sabedoria está clamando. Ele está falando como se a sabedoria fosse uma pessoa. E quando nós vemos essas características, nós vemos as características de alguém que estava junto com Deus na criação. E nós vemos as características que nós assemelhamos a quem? A Jesus. Então, como adquirir a sabedoria? Se tornando uma pessoa mais próxima de Jesus, mais semelhante a Ele.
mais semelhantes às atitudes dele. Porque assim nós nos tornaremos o quê? Mais sábio. Sabe a expressão que eu falei aqui? Sabedoria é pensar como Deus, ou tentar, pelo menos, parecer nos meus pensamentos com Deus. É tentar parecer com suas atitudes com a de Jesus. É se tornar um verdadeiro seguidor. É se tornar alguém que se pareça com Ele, nas suas escolhas. Como Jesus lidaria com essa situação? Sabe aqueles problemas que você tem lá no seu dia a dia? Parou você pensar assim, nossa, como Jesus decidiria nisso aqui? Essa é a sabedoria. Essa é a chave da sabedoria. Então, quanto mais perto dele, mais sabedoria, mais eu caminhei nesta jornada. Mais eu caminhei nesta jornada. Então, eu creio que, nesta noite, eu estou falando algumas coisas para os irmãos, para alguns sejam coisas novas, para outros talvez nem tanto. Mas o que nós precisamos para o ano 2022 é o quê? Buscar a sabedoria. Buscar estar mais próximo de Jesus. Buscar estar mais próximo da tua palavra. Encarar a palavra como um manual de instrução. O que fez diferença na vida de Salomão foi uma instrução que ele recebeu do seu pai. Então, logo, nós temos hoje todo um livro, né, com muitos personagens, muitas histórias, muitas lições para a nossa vida. E todas que estão aqui é o quê? Instruções. Então, por que nós sofremos? Porque nós não lemos o manual. Porque nós não lemos a Bíblia. Porque nós não nos buscamos parecer com Jesus. Já comprou um eletrodoméstico, ou um celular, ou qualquer coisa elétrica ou eletrônica? E aí vem lá, né, a caixa, bonitinho, todo embalado. E aqui que a gente sempre faz? A gente abre tudo, já pega logo o equipamento, o que você comprou, já liga, né? E já vai tentando aprender ali de uma maneira bem orgânica, sem ninguém explicar nada. Que você fala, não, eu sei. Não é assim? E o manual, normalmente, é jogado o quê? Fora. Quem lê o manual? Poucos lê. Olha lá, o Renato lê, a Aline falou. Mas por que o Renato leu o manual? Porque ele sabe que, se ele ler o manual, ele vai usufruir mais daquele produto. Então, se a nossa vida existe um manual, e se eu ler esse manual, e entender as instruções que tem nesse manual, logo eu vou usufruir mais da minha vida. Então, há uma chave que nós ignoramos. Há um mistério aqui que nós ignoramos muito, né? E nós somos verdadeiros ignorantes, na verdade, a respeito da palavra. E, às vezes, nós achamos como desafio ou como meta ler a Bíblia o ano todo, ou ler a Bíblia todo dia, mas isso, gente, já deveria estar na sua rotina. Mas, para nós cristãos, é um desafio. Nós oramos pouco, nós lemos pouco a Bíblia, mas, no final das contas, nós queremos o quê? Ser sábios. Nós queremos tomar as decisões certas. E nós precisamos nos atentar a respeito disso. Porque, quando sofremos, é aí que sofremos. Porque nós somos ignorantes a respeito da sua palavra, a respeito da oração. A sabedoria é algo que nós podemos acessá-la. Há 4 portas para a sabedoria. Há 4 portas, mas pode ter mais para a sabedoria. Uma delas é experiências. Então, ao decorrer da nossa vida, nós temos experiências e nós podemos o quê? Tirar lições. Ou não. Quantas experiências você teve na sua vida e quantas lições você já tirou? Só que, as experiências são tão poderosas que eu posso tirar experiências da experiência que não é minha. Eu posso ouvir a história do outro, eu posso ouvir um conselho do outro e falar, nossa, ali tem uma experiência que eu posso tirar a lição para mim, que eu não preciso sofrer. Então, a inteligência é aprender com os próprios erros, mas a sabedoria é aprender com os erros que eu ainda nem passei, ou seja, com os erros do outro. Segundo, a observação. A sabedoria também vem pela observação.
pela observância, você pode conferir lá em Provérbios 26, né? Pela observância, Provérbios 26 inteirinho, ele observa a natureza, e ele vai tirando o quê? Uma lição de cada evento, de cada observação que ele faz a respeito da natureza. Então, a sabedoria vem pela experiência, pela observação. A sabedoria vem também através de instrução. Ou seja, alguém que te instrui, alguém que te aconselha, né? A sabedoria está na multidão dos conselheiros. Quantas pessoas você tem que aconselham na sua vida? Quantas pessoas te dão conselhos a respeito daquilo que você faz e aquilo que você tem que fazer? Não, Moisés, eu sou independente. Eu não consulto ninguém, não consulto nem Deus, vou consultar outra pessoa. Quais são seus mentores? Então, a sabedoria está também nos mentores, na instrução. E quarto e mais poderoso, como eu já falei também, a sabedoria está na oração. Quando eu consulto a Deus aquilo que tem me afligido ou aquilo que eu ainda vou decidir, a sabedoria está na oração. Há uma chave muito poderosa, porque quando eu oro, eu coloco diante de Deus aquilo que ainda não aconteceu, mas é que Ele sabe que vai acontecer. Eu não sei, mas Ele sabe que vai acontecer. Então, quando eu coloco diante de Deus, logo eu estou dando uma oportunidade de nem entrar em uma coisa, porque Ele já sabe. Ou entrar numa coisa que seja certa, porque Ele já sabe. Então, hoje, o grande desafio para nós é o quê? O que você escolheria? Nós escolheríamos a sabedoria. E eu espero que, do ano de 2022, você pode ter todas as suas metas pessoais, profissionais, né, familiares, mas escolha também, para ser mais assertivo, entrar em menos problemas, escolha também a sabedoria. A sabedoria pode fazer muita diferença na sua vida. Ela vai te livrar dos problemas e ela também vai evitar que você entre neles. Amém?